Vamos lá, meus amores, livro de história, tá bem? Todo mundo, por favor, com o livro de história, peguem aí. Abram na página 80, tá bem? O assunto de hoje é viver e trabalhar. Então, né, nós aqui temos 3 profissões, não é isso? No livro de vocês também irão ter essas profissões. E o primeiro é o quê? Temos um gari. O gari faz o quê, gente? Ele mantém as ruas limpas e organizadas, não é isso? Temos o bombeiro. O que é que ele faz? O bombeiro militar trabalha salvando vidas. E na terceira imagem aqui, a Pro colocou o quê? Um vendedor ambulante. Mas para o que é vendedor ambulante? São essas pessoas que vendem esses carrinhos de doce na rua, né, que não trabalham em empresas, não têm carteira assinada e são chamadas de vendedores ambulantes. E nós estamos observando o que, gente? Que essas pessoas, elas estão trabalhando. Por quê? Porque elas dependem do trabalho para sobreviverem, né, para manter a família, para chegar o que? A comida, o pão de cada dia na mesa deles. Então, eles dependem do emprego para sobreviverem, né? E os vendedores ambulantes, por exemplo, quando não acham emprego em alguma empresa, o que é que eles fazem? Eles começam a procurar comprar, né, algo para vender, para não ficar desempregado e não passar necessidades, né? Então, cada um tem a sua forma de trabalhar. Como o desemprego ele está difícil, eles acabam vendendo, né, salgados, lanches. Tem aqui na nossa cidade mesmo, nós vemos barracas de roupa, né, na rua, ali na Praça da Bandeira tem várias barracas de verdura, de fruta, de roupas, de brinquedos. Então, esses são chamados de vendedores ambulantes, tá bem? Há tempos, a forma de trabalho ela era diferente do que estamos habituados hoje em dia. No início da história, nosso país, por exemplo, a grande atividade comercial no Brasil girava em torno da extração de madeira. E mais tarde começou o que? A produção agrícola. Pessoas recebiam lotes de terra para produzir neles e em troca davam partes de suas produções para os donos da terra. Então, gente, no início da nossa história, por exemplo, a atividade comercial era só em torno da extração de madeira e da produção de agrícola. Então, hoje já é totalmente diferente, não é isso? Tem o comércio, o mercado de trabalho hoje entre o quê? O comércio varejista, né? As lojas de roupa, de alimentos, de calçados, diferente de antigamente, que só era em torno da extração de madeira e da produção agrícola, não é? E antes também, as pessoas, elas recebiam o lotes de terra, né, para fazer a produção agrícola, mas em troca, elas davam, como pagamento, elas davam o que? As suas produções, né, como pagamento, porque não tinha dinheiro. Então, elas recebiam essas terras e em troca davam o quê? As suas produções. De acordo ia, depois de que plantasse, né, nesse terreno, nesses lotes. Depois que eles plantassem, e aí as produções deles, eles davam uma parte para os donos da terra, né, como pagamento. E essas pessoas, elas viviam em má condições. Por quê? Porque trabalhavam muito para manter a posse do lote da terra. E assim para pagar os donatários. Que são os donatários, gente? Eram os donos dessas terras. Então, eles trabalhavam muito para ter uma boa produção, uma boa colheita, para pagar os donos da terra. Mas houve acontecimentos muito marcantes na história que começaram a mudar esse modelo de sociedade no Brasil. Cada vez mais profissões começaram a surgir, olha que legal, devido a um período na história conhecido como a Revolução
industrial. Esse período ficou marcado pela mudança na forma de produzir produtos em grande quantidade. Então, gente, houve um acontecimento histórico no Brasil, que foi o quê? Quem lembra da Revolução Industrial? A Revolução Industrial, ela chegou, e chegou o quê? Mais profissões. Então, assim, com a Revolução Industrial, chegou o quê? As máquinas, não é isso? Chegou o quê? Novos empregos. Então, essas pessoas que viviam trabalhando em más condições, elas começaram o quê? A procurar novas oportunidades com essa chegada da Revolução Industrial, né? Mais tarde, com a abolição da escravatura, a mão de obra começou a gerar mais custos, já que com o trabalho escravo quase não havia despesa. A abolição da escravatura, associada à Revolução Industrial, é a chegada de quê? De imigrantes europeus no Brasil, que vieram substituir a mão de obra escrava nas lavouras, em condições tão precárias quanto as do fez com que as cidades ficassem cheias de gente com necessidade de ganhar vida. Em troca de quê, gente? Em troca de trabalho. Então, com a chegada da Revolução Industrial, os imigrantes europeus vieram para o Brasil para substituir essa mão de obra escrava, não é isso? Porque eles viviam em situações precárias quanto a dos escravos. Muitas pessoas saíam do campo em busca de melhores condições de vida na cidade. Daí foram surgindo cada vez mais as profissões. Então, gente, com essa chegada da Revolução Industrial, as pessoas, né, diminuiu o trabalho dos escravos, porque já tinha as máquinas. E aí, o que acontecia? As pessoas, elas saíam do campo em busca de melhores condições de vida. E iriam para onde? Para a cidade, porque a cidade começou a crescer, começou a surgir cursos, né, profissionais, começaram a surgir empregos. Eles já não precisavam mais de ficarem se acabando ali nas terras que compravam. E ainda tinha que dar o quê? Parte da produção para o donatário, que era o dono da terra. Então, eles deixaram, né? Alguns deixaram de fazer isso e foram para a cidade em busca de condições de vida melhores, porque lá tinham o quê? Empregos melhores, tinham mais oportunidades para eles. E agora nós iremos ver algumas pessoas, né? Alguns empregos que foram surgindo na cidade. Então, meus amores, as pessoas, como a Pro estava falando, né? Elas saíam do campo para a cidade em busca de uma melhoria de vida e melhoria de condições, né? Porque a vida no campo era difícil, trabalhava muito e ainda o que trabalhava tinha que dar uma parte para o donatário, que era o que? Os donos das terras. Entretanto, em pouco tempo, os grandes centros urbanos não apresentavam condições adequadas de vida, pois as cidades já não conseguiam atender o crescimento populacional. Por quê, gente? Porque a evolução, ela começou o quê? A crescer. Todo mundo já estava saindo do campo para viver na cidade. E aí foi o quê? Foi a população, ela foi crescendo. E com esse crescimento, as pessoas, elas iam se virando de acordo e iriam aparecendo oportunidades, né? Como, por exemplo, antes tinha o aguadeiro. O aguadeiro, eles faziam o quê? Eles eram vendedor, fornecedor de água. Então, era uma forma de emprego na cidade, né? Eles iam vendendo água. Tinha também os escrevedor de cartas. Tinha também os engraxate. Eu não sei se vocês se lembram ou já viram o pai ou a mamãe de vocês
aqui em Jequié tinha muito engraxates. Engraxates é aquelas pessoas que limpam os sapatos. A Pro já viu muito aqui em Jequié. Hoje praticamente não existe. Mas antes existia muito. Então as pessoas elas começaram a vir para a cidade, né, e se virarem, né? Iriam trabalhando de acordo as necessidades dela, né? De acordo ia surgindo essas oportunidades, eles iam agarrando, né, para sobreviver, para o sustento deles.